Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um fechamento de mercado. Começando pelo nosso índice futuro aí, como que o mercado pelo gráfico diário estava se comportando? Ele vinha fazendo, né, essa estrutura aqui, pelo um gráfico semanal, para tentar jogar uma perna 3 para baixo. Só que dentro de um gráfico diário, a gente começou a reparar que o quê? O preço ele veio e fez um fundo mais alto, novamente, fez um fundo mais alto, rompendo esse topo anterior, porém estava chegando próximo da resistência, que era aqui nessa região, próximo à média de 200. O preço ele veio e começou a comportar dessa forma que fez o micro pivô, ó. Perna 1, 2, perdendo esse cara aqui, alinhou para baixo novamente. Agora, galera, o que a gente consegue reparar? O preço ele estava vindo dentro de uma perna de baixa e que a gente consegue traçar essa retração aqui, ó. A gente repara aqui, perfeitamente, ele defendeu aqui nessa região de 50,61, ali na casa dos 108.100. Ele não fez a correção tão rápido quanto eu imaginava. Ele ficou aqui 3 dias, né, dentro de uma pequena congestão aqui pelo gráfico diário. E hoje, mais próximo da segunda parte do dia, né, depois do almoço, o preço ele veio a correr um pouco mais na alta. Agora vamos dar uma olhada aqui como que o preço se comportou hoje. O que acontece, galera? Logo na abertura do mercado, eu estava de olho na movimentação desse camarada aqui, ó, que era uma alternadinha do dia anterior. O preço ele veio, fez uma perna 1, fez uma perna corretiva, e aqui agora eu vou mostrar para vocês, ó, parou bem em cima da retração, ó, certo? Então ele tinha alvo, pegando aqui a projeção de Fibonacci, ó, ele tinha alvo aqui, nessa região de 100%. Então o que eu tentei fazer? Eu aguardei um pouco, porque ele não fez nem a retração do dia, puxou um pouco aqui, e eu vendi um pouquinho da minha mão nessa casa aqui dos 108.900. Fiz uma parcial bem curta, e depois o preço me tirou do zero, porque depois disso ele subiu 400 pontos. Porém, esse mesmo ponto aqui, ó, essa mesma região, vou marcar para vocês agora, era onde o preço estava tendendo a parar aqui e aqui. Por quê? Era uma retração de um tempo gráfico maior. Se a gente for considerar isso aqui tudo uma perna 1, né? Aqui é um teste de topo para jogar a perna 3 para baixo. Por que eu estava querendo fazer essa operação? Pelo gráfico diário, pelo fato dele não ter corrigido aqui tão rápido quando chegou, porque ele estava a mais de 2.000 pontos, 3.000 pontos das médias, né? O sentimento de venda ainda era muito forte. Então eu queria mais uma vez arriscar dentro dessa retração. Seria essa daqui, ó. Vendo? Então, eu fiz mais uma venda hoje. Aqui nessa posição, dessa casa aqui dos 109 mil e pouco, 109.300, o preço, ele pegou minha parcial rapidamente e quando ele fez esse movimento aqui, ó, perna 1, perna 2, teste de topo, para tentar jogar a perna 3. Eu pensei, ó, beleza, aparentemente eu estou do lado certo, porque ele corrigiu certinho aqui dentro da retração, né, dentro da região, e eu fiquei aguardando o preço a começar a correr mais para a queda aí. Só que, dentro dessa média de 200 aqui, a gente observa que é o seguinte, eu sempre visualizo que o dia começa com um candle bem positivo, a favor do gap. Então, eu gosto de traçar essa retração, ó. Considerando que isso aqui é uma perna 1, vou puxar do topo para o fundo, a gente repara que esse pedaço aqui, na média de 200, é um rangezinho aqui de 200 pontos, e o preço tinha um suporte muito forte. Se nós colocarmos dentro de um gráfico de 5 minutos, aqui também era a média de 200, muito próximo dessa região. Então, eram duas confluências aí, e visto que o gráfico do tempo gráfico diário estava bem longe das médias, estava devendo uma correção em cima do suporte, o preço realmente não passou desse nível aí. Então, eu estava aguardando uma queda um pouco maior, estava pensando até que ele poderia vir aqui abaixo dessa linha pontilhada, que é o ajuste, mas aí, infelizmente, o preço ele encontrou esse suporte aí e não passou. E mesmo assim, depois, eu ainda tentei pegar mais uma venda nessa região, que é o 61,8 dessa pernada anterior que eu tinha como marcado aqui para vocês. Ó. Eu consegui pegar aqui mais uma vez e aqui eu bati a minha meta do dia, vendi aqui mais um pedaço no 61
nessa casa de 109.500 aqui, e bati o restante da minha meta aí para o dia. O preço, ele continuou encontrando suporte nessa região aqui, próximo à retração, né? E a média de 200, do 1 e do 5. Então, ele está jogando esse alvo para cima aqui, ó. 1, 2, 3, bateu lá no 100% exatamente. Se ele for continuar subindo a favor dessa pernadinha aqui, ele tem alvo no 111.560 e ele pode tranquilamente chegar lá, porque aí ele já vai estar aqui nessa região de médias aqui, né, dentro do gráfico diário, e justamente vai coincidir ali com a nossa retração, que é aqui entre os 112.200, 112.100, 111.200 aí. Temos aproximadamente 1.000 pontos. Mas já chega próximo dentro de uma região de resistência, que aí, o que ele vai estar fazendo? Perna 1, perna 2, para jogar a perna 3, dentro de um tempo gráfico menor. Ele já fez um micro pivô, seria esse que eu estou marcando para vocês agora, e por fim vai fazer esse camarada aqui, 1, 2, e vai alinhar os tempos gráficos para baixo aqui dentro de uma pernada de um tempo gráfico maior, perdendo esse fundo aqui dos 107 mil aqui, nessa região, o preço ele tende a correr mais para a queda aí. Agora a gente precisa de esperar o desenrolar nos próximos dias. Vindo fazer essa movimentação, primeiramente, ele vai ter alvo aqui, na casa dos 103 mil ali, 103.500, mais ou menos nessa faixa. Eu estou marcando para vocês. Nas próximas semanas, eu não acredito que o índice vá fazer isso daqui amanhã, por exemplo. Isso é um trade para acontecer lá para o fim do mês. Ou então ele pode muito bem passar um pouco dessa retração, né? E começar a fazer tendência de alta. Seria bem bacana. Já o dólar, pelo gráfico diário, a gente consegue ver o quê? Ele estava trabalhando dessa forma aqui, perna 1, 2, 3. Porém, essa região aqui agora, ó, onde eu vou marcar para vocês, é um suporte muito importante, né, nessa casa aí dos R$ 5. Seria bem bacana se nós conseguíssemos romper essa casa para baixo aí e ver o dólar abaixo dos R$ 5. Seria muito bom. E agora o que ele está fazendo? Considerando isso aqui tudo, uma perna 1, a gente vai traçar uma retração, pego do topo, do fundo para o topo aqui, essa região de 50,1.8, aqui do 5244, 5317, é uma região de venda. A gente consegue perceber que o dólar ele chegou nela hoje aqui, bateu quase no meio da retração e logo depois ele já respeitou, né, deixou esse candle aqui praticamente sem cor. Então, pode ser que o dólar venha a corrigir amanhã, um pouco mais, né, retornar para a tendência de baixa. E onde ele teria suporte imediatamente? Seria pelo gráfico diário, nessa casa aqui novamente dos 5,11 até 5,08 aí. Seria o suporte pelo gráfico diário. Já dentro do intraday, o que a gente consegue observar? Ele veio fazendo aqui topos e fundos mais altos, né? A gente consegue observar aqui, ó, fechando os fundos mais altos e os topos também. E aí, para quem quer pegar uma pernada um pouco mais assertiva dentro de um gráfico quase que lateral aqui no dólar, né? Bem difícil ele estar operando, consegue colocar dentro de um gráfico de 15 minutos, 60 minutos, é mais fácil. E aqui a gente consegue observar que o preço, ó, como é que ele está se comportando. Rompeu esse topo aqui, não evoluiu, então é uma região aí provavelmente de resistência do dólar. Ele pode retomar aí novamente depois de ter corrigido aí 4 dias, né? A sua tendência de baixa principal. Dentro e voltando para um gráfico de 15 minutos, quem quis pegar essa pernada aqui, considerando isso aqui uma perna 1, ou até mesmo essa daqui, tendo em vista que é uma região, galera, e existem outras retrações de Fibonacci, eu uso 50,68. Porém, tem a 76,4, né, que está um pouco aqui abaixo, tem gente que usa ela. Eu uso a 50,61.8 porque o preço volta aqui nessa região 75% das vezes. Então, eu consigo filtrar muito mais as minhas operações quando eu quero fazer.
E galera, eu gostaria de pedir para vocês, se tem gostado desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Qualquer dúvida também estou à disposição, pode deixar a dúvida nos comentários. Então eu uso esses níveis de Fibonacci para poder estar fazendo minhas operações. Quem quis pegar essa pernada, o suporte estava nessa região, passou um pouco, né, 10 pontos. Ou quem pegou uma perna maior, o suporte dele, né, estaria casando aí com o 61 certinho. É uma pernada um pouco mais difícil de visualizar no dólar aí. Pelo gráfico de 1 minuto, ó, a gente repara, ó, ele não fez praticamente nenhum pullback saudável aqui. Né? O bacana seria o quê? Ver essa pernada de alta, corrigir, para depois a gente conseguir pegar uma perna 3 bacana aí. E por que, que o dólar congestionou tanto aqui nessa região? Mais uma vez, eu gosto de imaginar que os gaps são um candle a favor dele. Então, considerando isso aqui, perna 1, a gente vai traçar a nossa retração, fundo para o topo. Essa região que eu vou marcar agora, ó, percebe como foi uma região brigada demais para o dólar conseguir superar hoje. Visto que estava próximo das médias já, aparentemente no final da sua correção, para retomar novamente a sua tendência de baixa. E observa, ele brigou, né, nessa faixa de preço aí 1 hora e meia, até soltar de fato a alta lá. E ele não fez nenhuma correção bacana. As correções foram praticamente nas médias aqui. Brigou nessa região aqui que era 50,61, junto com o ajuste. Mas na segunda parte aí do dia, ele encontrou aqui, fez um rompimento, né, de topo, nessa região aqui onde a gente já tinha visto que era aparentemente uma resistência também, ó. Fez um rompimento de topo, não conseguiu evoluir. E onde foi a mudança de comportamento do dólar aqui? A gente repara que o preço vem fazendo o quê? Vem comportando dessa forma. Quando ele faz esse micro pivô, perde esse fundo aqui da casa do 5255, é o primeiro comportamento aí de venda para o dólar. É o menor sinal e o primeiro sinal de venda aí pelo gráfico de 1 minuto. E a partir disso, ó, ele começa a fazer fundos e topos descendentes. Quando ele perde esse fundo, ele tende a entregar um pouco mais, mas também ele começa a brigar na retração do dia. Topo para o fundo, nessa região, perdeu aqui um pouco por 10 pontos, mas o dólar ainda está num cenário meio indecisivo para amanhã no início do pregão. Pode ser que ele caia, porque ele está próximo de uma resistência, ou vamos ver aí se ele vai corrigir um pouco mais aí pelo gráfico diário, um pouco mais acima. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo aí, compartilhe com seus colegas. Eu estou sempre à disposição. Até a próxima. Valeu!